Item 86, recorrentes Penuca, Vale do Ivaí, em recuperação judicial e fazenda. Doutor Andrada, teremos sustentação oral, pode chamar a patrona. E é uma sustentação oral, pelo que eu tenho aqui da planilha, para os 3 processos. Vamos aguardar. Chamar a patrona, presidente. Pode chamar. Itens 86 a 88, doutora Camila, seu processo será julgado agora. Favor verificar no site privado no chat. Itens 86 a 88. São 2 sustentações orais e um vídeo gravado, parece. Seu processo será julgado agora. Favor verificar no site privado no chat. Boa tarde. Boa tarde, doutora Camila. Olá, vocês. Pessoal. Nunca nos vimos por aqui, mas estamos aqui. Mas eu vou ficar quietinha, Rodrigo, só vou acompanhar. Tá. Está escrito aqui, somente acompanhamento. Então, doutora Andrada, pode fazer o item 86, 87, 88. Pode ir direto, relatório e voto. Doutora Camila vai somente acompanhar. Parece que eu vi que tem um vídeo gravado. Não desse, não. Desse não? Não. Vídeo gravado vai ser um pra frente aí. Exato. Tá, boa tarde, doutora Camila. Colegas, são 3 processos. O primeiro é um pouco diferente dos 2 últimos. Os 2 últimos são praticamente iguais. Então, vou fazer primeiro esse item 86, depois a gente abre o outro que vai servir para os 2 julgamentos. Então, o item 86. É um pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI na forma alternativa da Lei 10.276 de 2001, acumulado com pedidos de compensação relativos ao primeiro e segundo trimestre de 2002. A DRF Maringá deferiu parcialmente o pedido e reconhecendo o crédito montante de 320 mil e pouco. Essa decisão foi mantida pela DRJ Ribeirão Preto, no julgamento da manifestação de inconformidade. Apresentado o recurso voluntário, resultou no acordo 3302016666 de 27 de junho de 2012, que encontra-se emendado. Então, envolve várias coisas, aquisições de pessoas físicas, produtos intermediários, conselhos de insumos para fins de crédito presumido de IPI, né? Em face desse acordo, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência visando a rediscussão das seguintes matérias: incidência de juros Selic sobre o valor do ressarcimento e a natureza incentivada do crédito presumido do IPI. O recurso teve seguimento e, em contrarrazões, o contribuinte pede que ele seja não provido. Por sua vez, o contribuinte apresentou recurso especial alegando várias matérias: insumos na produção da cana-de-açúcar, inclusão de produtos não tributados, na receita operacional bruta, matérias-primas, embalagens, na fabricação de produtos NT, aos produtos intermediários utilizados no processo produtivo do açúcar, aos créditos decorrentes da aquisição de energia elétrica e óleo combustível. O despacho de admissibilidade deu seguimento somente para na aquisição, direito ao crédito presumido, na aquisição de uniformes e de energia elétrica. E 2, na aquisição de insumos aplicados em produtos NT. Desta decisão, o contribuinte apresentou agravo que foi rejeitado pelo presidente da Câmara Superior. A Fazenda pediu o improvimento do recurso do contribuinte. É o relatório, presidente. Pode passar o voto, né? Pode passar o voto. Então, primeiro, o recurso da Fazenda. O recurso da Fazenda é incidência do Selic e natureza incentivada do crédito presumido de IPI. Porém, a razão das discordâncias tem o único objetivo de reverter a aplicação da taxa Selic ao ressarcimento de crédito presumido de IPI. Portanto, as 2 matérias podem ser resolvidas pela simples aplicação da súmula CARF número 154 abaixo transcrita. Então, portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pela instância de julgamento administrativo. O acordo recorrido concedeu a aplicação da taxa Selic aos créditos ressarcíveis, contados da data do protocolo
protocolo do pedido até a data do seu efetivo aproveitamento. Por sua vez, o recorrente pede a sua não aplicação em qualquer hipótese, por falta de previsão legal. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso da Fazenda para estabelecer que a aplicação se dá nos créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nesse julgamento. A incidência terá início no 61º dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento. Esse é o recurso da Fazenda, presidente. Estou dando provimento parcial por aplicação da súmula CARF 154. Então vamos votar primeiro esse. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Matéria por demais conhecida, acompanho o relator. Então foi dado recurso especial da Fazenda, dado provimento parcial. Se quiserem, Vanessa e Luiz, que estão ajudando na anotação, é só copiar aqui, dado provimento parcial por unanimidade de votos para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que foram negados, falando na conclusão, pela unidade de origem e revertido nas instâncias de julgamento. E a incidência da Selic terá início no 361 dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento. Fica bem completo, colocar dessa forma. Agora do contribuinte, doutor Andrada. Primeira matéria, crédito presumido de IPI na aquisição de uniformes. O contribuinte colocou as suas razões para que isso seja deferido, né? Eu estou citando aí o artigo 1º da Lei 9363, né, que fala que o conceito é utilizado de insumos, é o conceito advindo da legislação do IPI. Né? Estou citando o parecer normativo CST 6579, que traz um conceito restritivo de insumos relativos à legislação do IPI. E, diante dessa premissa, não há como acatar crédito decorrentes da aquisição de uniformes por absoluta falta de previsão legal. A Lei 9363 não autorizou o crédito presumido de IPI na aquisição de quaisquer insumos, não estando amparadas as aquisições de produtos não relacionados diretamente com a produção, com a fabricação do produto exportado. No uniforme, né, naquele conceito restrito de IPI, não se consome em contato com produto industrializado, né? A segunda matéria é crédito presumido de IPI na aquisição de energia elétrica. O acordo recorrido negou o crédito na aquisição de energia elétrica de forma equivocada, invocou a aplicação da súmula CARF 19, abaixo transcrita, né? Não integra a base de cálculo crédito presumido. Quando a gente conversou naquele dia, me manda essa solicitação, Rodrigo, lá no chat do teu aplicativo. Senão, se você mandar aqui, eu fizer, eu tenho que mandar um documento que você assinar. Pode seguir, né? Pode seguir. Então, o acordo recorrido negou o crédito utilizando como razão de decidir a súmula CARF 19. Ele se equivocou. Porque esse crédito presumido aqui é com base no regime alternativo da Lei 10.276 de 2001, que prevê expressamente o aproveitamento de crédito presumido de IPI sobre o consumo de energia. Então, ele se equivocou aplicando essa súmula. E, de fato, não foi a aplicação da súmula CARF que levou a autoridade de origem a negar referido crédito. Na verdade, foi dado o crédito sobre os gastos com energia elétrica, nas situações em que o crédito é permitido. Parte dos gastos com energia elétrica foram indeferidos em razão de que foram utilizados na produção de produto NT. Em sendo assim, nenhum insumo utilizado na industrialização de produto gravado na TIP como NT, não tributável, gera direito ao crédito, inclusive a energia elétrica. Veja como o despacho decisório de origem tratou do assunto. Ou seja, ele deu crédito, ele fez um cálculo proporcional da energia consumida, tem até um quadrozinho aí, dizendo, essa aqui dá direito ao crédito. Ou seja, por óbvio, não é a aplicação da súmula CARF 19. Né? Essa parte aqui, por ser utilizado na fabricação de produto NT, essa energia aqui proporcional a
a esse produto industrializado não gera direito ao crédito. É isso que a gente está discutindo aqui, não é súmula CARF 19. Portanto, é de se negar provimento ao recurso não pela aplicação da súmula CARF 19, mas pela aplicação da súmula CARF no 124, que a produção e exportação de produtos classificados na tabela de incidência de IPI como não tributados não gera direito ao crédito presumido de IPI, de que trata o artigo 1º da Lei 9363. O outro item é crédito presumido de IPI na aquisição de insumos aplicados em produtos NT. Também aplicação da súmula CARF número 124, né? Eu coloquei um voto até extenso aí que não precisava, é a mesma razão de decidir. Então, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Jorge. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também matéria conhecida. Voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Esse é o resultado final. Item 87, doutora Andrada, recorrente Renuca Vale do Ivaí, em recuperação judicial, corrente e Fazenda Nacional, acompanhamento da doutora Camila. Presidente, eles são quase iguais, esse aqui é quase igual ao anterior. O recurso especial da Fazenda é idêntico. Então, acho que a gente já pode dar o resultado do recurso especial da Fazenda. É a taxa Selic, né? Tá, recurso da Fazenda. Aplicação da súmula CARF 154. Doutor Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Acompanho. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, em 87, recurso da Fazenda, foi dado provimento parcial por unanimidade de votos. E o texto é exatamente o texto do anterior, que vocês têm aí. Agora, recurso do contribuinte, no item 87. O recurso do contribuinte é um pouco diferente. É o direito de apurar crédito presumido de IPI relativo ao valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagens, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo produtivo, além dos materiais intermediários utilizados na indústria. Então, eu estou fazendo aquela mesma exposição, dizendo que se aplica o conceito de insumos de visualização do IPI, cito o parecer normativo. Diante dessa premissa, não há como acatar crédito decorrência de aquisições de itens utilizados na fase agrícola da produção. Fase agrícola não é fase industrial, é o conceito de IPI. As considerações acima também valem para os materiais intermediários utilizados na indústria, pois são todos itens que não se consomem em decorrência da ação direta sobre o produto em fabricação. De acordo com o acordo recorrido, tratam-se de materiais de manutenção / reposição industrial, lubrificantes industriais, energia elétrica, serviços de manutenção e reposição de autos, lubrificantes e materiais de equipamento de proteção e uniformes. Esse processo aqui não foi com base no regime alternativo, foi com base na Lei 9363 mesmo. Então, eu estou também negando provimento ao recurso especial do contribuinte. Com o relator, presidente. Doutor Tatiana, doutor Luiz. Eu acompanho, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade de votos. Recurso do contribuinte. Item 88. Também recorrentes. Renuca Vale do Ivaí. Relator, doutor Andrada. E Fazenda Nacional também como recorrente.
acompanhamento da doutora Camila. Presidente, colegas, esse voto é idêntico ao anterior. É basicamente a mesma coisa. Eu estou dando provimento parcial ao recurso especial da Fazenda e estou negando provimento ao recurso especial do contribuinte. São basicamente os mesmos itens. E a Lei 9363. Tá, então vamos votar em conjunto os dois. Doutora Tatiana? Com relator. Doutor Luiz? Acompanho. Doutor Valcir? Com relator? Doutor Jorge? Acompanha, presidente. Doutora Érica? Com relator, presidente. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Também acompanho. Então, o resultado é exatamente igual ao anterior. Foi dado provimento parcial ao recurso da Fazenda e foi negado provimento ao recurso do contribuinte. Com isso, a gente encerra esta sustentação oral. Obrigado, doutora Camila. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Boa sessão. Obrigado. Obrigado. Parece que está tendo um motim, presidente. Todo mundo subiu? Ou só eu que estou vendo assim? Ai, para mim aconteceu isso também. Então, seu sinal está ruim, Só estou Andrada. vendo a doutora Vanessa e o doutor Rodrigo. Eu estou vendo todos. É a sua conexão, doutor. É, a conexão do Andrada é isso aí. É? É. Agora eu comecei a ver o doutor Valci, o doutor Luiz. Jorge está sumido. Estou aqui. Já eu estou vendo o senhor com uma Apareceu o Jorge. lá na parede que eu não sei o que é, cinza. Desde de manhã eu pergunto. É uma toalha. Tá gravando, hein, pessoal? Eu vou explicar depois o que é. Sim, senhor. Não, só para dizer que eu estou conseguindo. Fazer uma velocidade da internet aqui, porque Mas a minha, Andrada, estava acontecendo a mesma coisa quando começou a relatar, agora à tarde. Todo mundo confere o gerenciamento da qualidade, coloca embaixo definição. vamos ver o gerenciamento aí. O meu estava na alta. Então, o meu estava normal. Estava Normal? certo. Tá, então, estou vendo todo mundo agora. Tá todo mundo vendo todo mundo? Sim. Então, item 103, doutor Luiz Eduardo. O Luiz mesmo, né? Doutor Luiz tem uma... Tem 103, doutor Luiz Eduardo. Recorrente Fazenda e interessado a Balco. Teremos sustentação oral via YouTube. O microfone, doutor Luiz. Não está na caixa. Doutor Luiz, está desligado o microfone. Peço desculpas, está na pasta compartilhada, presidente. Passo ao relatório. Muito bem. Amigos, trata-se aqui de IPI. Trata-se aqui de IPI. O período vai de outubro de 2001 até junho de 2002. E a matéria de fundo é a legitimidade passiva de um consórcio ou seu enquadramento como uma sociedade de fato. Originalmente, houve um pedido em que o sujeito passivo requer o ressarcimento de crédito presumido de IPI, mas a delegacia em Poços de Caldas, Minas Gerais, indeferiu o pleito, entendendo que a empresa não se enquadraria nos pressupostos legais para a fruição do benefício. Então, foi apresentada a manifestação de inconformidade, alegando que a empresa realiza operações de industrialização e exportação no âmbito de um consórcio de empresas denominado Alumar, que o consórcio não tem personalidade jurídica e, portanto, a legitimidade a fazer o pedido é dela. A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora, no Acórdão 0914-650, negou provimento à manifestação de conformidade, entendendo que o objeto do consórcio deveria ter sido identificado de fato e que a atividade desempenhada
existência de um consórcio. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da manifestação de inconformidade, afirmando que a duração e o objeto do consórcio estariam perfeitamente definidos. Então, sobreveio a decisão recorrida, que, em primeiro lugar, converteu o julgamento em diligência na Resolução 204.00.480, e então a autoridade concluiu que a empresa não possuía legitimidade para pleitear os créditos. O sujeito passivo, por outro lado, foi intimado nessa diligência e manifestou-se em sentido contrário. Os autos, então, voltaram para o CAF e o colegiado decidiu nova diligência, Resolução 3401/001-910, diligência essa cuja resolução foi embargada pelo sujeito passivo. Então, o processo retornou ao colegiado. E aí foi exarado um acórdão de embargos que, na decisão consubstanciada no acórdão 3401.003.413, foi dado provimento ao recurso voluntário. O entendimento do colegiado foi o de que o consórcio não é dotado de personalidade jurídica, independentemente de ser um tempo longo esse projeto, e provogável, desde que definido. Conhecida a legitimidade passiva, então, da recorrente. A Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discutir a possibilidade de ressarcimento à empresa componente de consórcio, paradigma 3402000597, entendendo que a empresa não é legitimada por não ser ela que efetuou a exportação, mas sim o consórcio. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial. Então, o sujeito passivo, em sede de contrarrazões, alega não conhecimento por ausência de interpretação divergente e, no mérito, pede negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Podemos ir ao voto. Não vai ter uma sustentação oral gravada, presidente? Perdão. Esse tem. Obrigado. Esse tem um... Eu copiei aqui. Esse tem um vídeo YouTube. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Em discussão, a possibilidade de uma consorciada do consórcio Alumar pleitear, em nome próprio, o ressarcimento do crédito presumido de IPI. Mas antes de passar para a questão de mérito, eu peço vênia para renovar a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional. E o faço a partir de diversos julgados desse próprio colegiado, envolvendo a mesmíssima discussão, o mesmo consórcio Alumar e as mesmas consorciadas. Eu cito aqui o acórdão 005.841 e o 006.257 como ilustrativos dessa questão, em que ambas ocasiões o colegiado entendeu não existir propriamente um conflito de interpretação em torno da legislação tributária, mas antes uma pretensão de rediscussão de questão fática e probatória, principalmente a partir do exame das cláusulas do contrato que deram vida ao consórcio Alumar. Caso dessa vez não seja esse entendimento desse colegiado, em relação ao mérito, eu digo igualmente que se trata de uma questão amplamente consolidada pela jurisprudência. Aliás, o acórdão paradigma, ele é um acórdão único, eu diria até um acórdão isolado em relação a esse assunto, mas já foi, inclusive, superado pela própria turma julgadora que, evoluindo nessa discussão, adotou esse entendimento que hoje é pacífico no âmbito do CAF. Em benefício ao tempo, são dezenas de acórdãos, vou citar apenas alguns deles para confirmação disso que eu venho a dizer. Então, eu citaria aqui o acórdão 3402.001.160, o 3403.001.102, o 3301.002.897 e, mais recentemente,
o 3402-004-287. Em todos esses acórdãos foi apreciada a questão não só à luz da legislação comercial, da legislação tributária, mas também, principalmente, um exame das próprias instruções normativas emitidas pela Receita, que vão no sentido de que o consórcio é uma entidade não dotada de personalidade jurídica própria, de forma que cabe ao seu consorciado, individualmente e em nome próprio, fazer o pleito tributário que ele faça jus. Então, com essas brevíssimas considerações, requer-se aqui o não conhecimento do recurso especial, caso não seja esse o entendimento do colegiado, o seu não provimento com base em todos esses precedentes ora citados. Obrigado pela atenção e uma boa tarde. Doutor Luiz, com a palavra. Presidente, inicio o meu voto pelo conhecimento. Faço uma ressalva enquanto o patrono, doutor Luiz Paulo, tecia considerações sobre o conhecimento, ele fez referência ao acórdão 9303006257, que não foi conhecido. E eu fui olhar, porque eu não tinha lembrança de eu ter votado isso, e realmente não fui eu que votei. Nesse tempo, ainda não fazia parte do colegiado. É verdade, não foi conhecido, mas ficaram vencidos os conselheiros Andrada, Jorge Freire e Érica, que conheceram do recurso. Explico por que eu entendo haver clara divergência. O recorrido e o paradigma analisaram a mesma questão de fato. Era a mesma empresa e o mesmo contrato. E no recorrido entendeu existir ali um legítimo consórcio. Já no paradigma, entendeu-se haver uma sociedade de fato. Isso é uma divergência que nós temos que dizer. Nessa situação, aplica-se a norma jurídica dessa ou daquela maneira. Então, eu conheço do recurso. Vamos votar o conhecimento em separado, presidente? Alguém levanta o não conhecimento? O contribuinte levantou. Então vamos votar separado. Doutor Andrada. Eu me lembro muito bem desse processo. Eu me desgastei durante a votação, que eu era o relator, inclusive, e eu lembro que eu debati muito com o doutor Rodrigo, doutor Charles, principalmente. Eles afirmavam que não poderia conhecer do recurso porque a situação fática era diferente, uma coisa assim. E eu falei, gente, mas é o mesmo contrato, o consórcio, é o mesmo contrato de consórcio. Não foi dado, não foi dado. E eu defendi o conhecimento do recurso, assim, com muita ênfase. O seu patrão não está ouvindo, mas com certeza ele lembra disso. E até hoje eu não consegui compreender por que não foi conhecido. As razões do não conhecimento. Eu acho que posteriormente teve um recurso do contribuinte que foi conhecido. Eu acho que um desses processos que a gente julgou depois foi do contribuinte. Mas, enfim, desabafando, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Bom, estou aqui pegando o voto vencedor, né, da doutora Vanessa, né, na época que foi feita, e realmente o patrono tem razão, né? Aqui eu vou ler um trecho. Microfone, doutora Tatiana, não consigo ouvi-la. Peraí. Ouvi? Muito baixo. Agora melhorou. Melhorou. Tá. Obrigada, gente. Desculpa. Tem um voto vencedor da doutora Vanessa, né? Que foi colocado aqui nos acordos. Que eu acho que eu vou ler uns trechos aqui, aí se a doutora Vanessa quiser até complementar, né, pode ficar à vontade. Nos acordos confrontados, a interpretação diversa não se deu em relação à legislação tributária, né, mas sim quanto às provas acostadas aos autos, mais especificamente ao contrato do consórcio Alumar, para a caracterização da figura societária
está-se diante de divergência em relação ao contrato celebrado entre as empresas consorciadas e não quanto à realização de regência para a construção dos consórcios. E aqui, para elucidar assertivo e demonstrar que a interpretação divergente deu-se em relação ao conjunto probatório e não à lei, aí ela traz o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Ambos julgados convergem para o entendimento de que, para ser perfectibilizada a figura do consórcio, deve-se ter a presença inequívoca dos elementos estabelecidos pela legislação, a saber, os artigos 278, 279 da 6404, 76 principalmente, constituir-se seu objetivo na realização de um entendimento único e por prazo determinado. Ocorre que, enquanto o acordo recorrido, ao analisar o contrato do consórcio Alumar, entendeu estarem presentes referidas características. O acórdão paradigma apresentou entendimento divergente, pois, analisando o mesmo contrato, concluiu não se tratar de um consórcio, e sim de uma sociedade de fato, por não ter vislumbrado os requisitos impostos na legislação. Tendo em vista o escopo do recurso especial à uniformização de interpretações divergentes, conferidas no mesmo dispositivo de lei, e não com relação às provas trazidas nos autos, verifica-se não reunir no presente recurso requisitos necessários ao seu prosseguimento, pois pretende-se o reexame de prova. Então, nesse caso, o contrato, ele teve pelo menos interpretação diferente de cada contrato e definição na turma ordinária, né? Mas o que está se discutindo, pelo menos, são teses e legislação com base nessa definição. A gente não poderia estar alterando essa definição, por isso que não foi comprovada a divergência, né? Pelo que eu entendi à época também. Então, eu continuo com esse meu entendimento, né, porque nessa Câmara Superior a gente não pode reexaminar provas somente em casos muito específicos. Então, eu peço vênia para divergir, presidente, não conhecer. Doutor Balsi. Nesse caso, voto pelo conhecimento, com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator pelo conhecimento, presidente. Doutora Érica. Eu acompanho pelo conhecimento. Doutora Vanessa. Presidente, realmente o voto vencedor foi meu, eu já tinha preferido outro voto nesse sentido pelo não conhecimento. Espero que o Andrada não tenha ficado magoado comigo. Só, assim, complementando as colocações que a doutora Tatiana fez, o que eu entendi à época e continuo entendendo dessa forma, que nesses casos o que a gente tem é uma divergência com relação à interpretação do contrato em si, e não da lei. Até eu coloquei no dispositivo do voto vencedor, coloquei assim, depende-se existir entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma, convergência quanto aos requisitos estabelecidos nos artigos 278 e 279 da Lei 6404, né, que são os requisitos para ser um consórcio, sendo os julgados dissonantes no que tange a interpretação do contrato do consórcio Alumar, não se caracterizando o necessário dissenso jurisprudencial, né, para dar prosseguimento ao recurso. Então, assim, realmente é uma admissibilidade que não é fácil, assim, não é uma coisa tão óbvia. Os argumentos do Dr. Luiz pelo conhecimento e na época do Dr. Andrada são bem relevantes mesmo, mas eu continuo com esse entendimento de que aqui eu tenho uma divergência quanto ao olhar à prova e não quanto aos requisitos da lei para ter o consórcio. Eu não conheço, presidente. Agora é meu voto. Na época, esse voto que o doutor Luiz falou, realmente ficaram vencidos, acho que o Andrada, eu, Jorge e Érica, né? Mas no segundo voto, já mudou. No segundo voto, se não me engano, eu reli. No segundo voto, tem um voto intermediário. E entre esse voto e aquele primeiro voto não foi conhecido, tem outro que foi conhecido, não sei se por unanimidade, mas tem outro que foi conhecido, entre esses dois. E nesse outro já tinha mudado meu voto. Já mudei meu voto para conhecer. Se o doutor Andrade se recorda desse outro aí.
Doutor Rodrigo, eu tenho uma vaga lembrança da situação, mas eu fiz uma pesquisa aqui no VER e não localizei. Pode ser que eu tenha... Minha pesquisa não tenha sido boa, mas assim, eu tenho uma vaga lembrança dessa, que a gente conheceu um dos recursos. Desse Alumar. Desse grupo aí, Isso, desse consórcio, exatamente. Então, nesse caso, com todas as ponderações feitas aqui, eu vou conhecer do recurso. O doutor Luiz me convenceu aqui, e se não me engano, já tinha votado assim anteriormente. Estou conhecendo também. Então, por maioria de votos, conhecidos do recurso, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Doutor Luiz pode ir ao mérito. Perfeitamente, presidente. Delimitando a lide, o que está se discutindo é quais são os critérios jurídicos para enquadramento de uma situação como consórcio em face de uma empresa de fato. E isso tem como consequência a legitimidade para ressarcimento do IPI. Vejamos o caso dos autos. A atividade é a produção de alumínio em razão de esforços conjuntos de 4 empresas. Cada uma delas aporta matérias-primas em um estabelecimento comum e se cotizam energia. Esse estabelecimento produz e entrega produtos prontos para as próprias empresas. 18,9% do que for produzido vai para a recorrida. Então, cada uma delas, por si, realiza vendas do produto pronto. O prazo para a realização dessa atividade, ele é fluido, porque está previsto 2050, prorrogável. Ou seja, é algo ad eternum, até que se diga em contrário. Essa é a situação dos autos. Então, especificada a situação, me parece muito pertinente, e adoto aqui como razões de decidir, as considerações constantes do voto do então conselheiro Júlio César Alves Ramos, no acórdão 3402000597, que, em síntese, entendeu que, 1. Não há empreendimento algum. Para ele, o consórcio tem que ter um empreendimento com um objeto definido, começo, meio e fim. Ocorrendo, no caso, a mera constituição de um estabelecimento produtivo comum que produz alumínio e entrega de volta para pessoas jurídicas formalmente componentes do consórcio. Segundo, para ele, a receita do empreendimento viria para o consórcio para depois ser cotizada. E, no caso, não há receita a ser partilhada pelo consórcio, pois cada um dos interessados recebe uma parte do alumínio produzido e dá a ele o destino que melhor entender. Terceiro, pretendeu se caracterizar como consórcio, aí ele conclui, o que seria meramente um estabelecimento produtor de um produto partilhado por empresas concorrentes do mercado, aproximando-se essa situação da de industrialização por encomenda. Então, não se visualiza os requisitos, no caso, mínimos para caracterização do consórcio. Existe, sim, uma sociedade de fato que faz industrialização por encomenda para 4 outras. É isso que acontece. Então, em conclusão, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, como voto. Doutor Andrada. Presidente, na oportunidade em que o meu recurso, o meu voto quanto ao conhecimento do recurso não foi acolhido, eu tinha trazido, obviamente, eu tinha conhecido e tinha trazido um voto de mérito favorável ao contribuinte. Então, eu vou pedir vistas do processo para contrapor o meu voto da época, na oportunidade, com o voto apresentado agora pelo Dr. Luiz. Eu quero contrapor os argumentos e ver se eu estava certo ou se eu estava errado em relação a isso.
Eu até consegui recuperar aqui o voto já, eu tinha votado por negar provimento ao recurso da Fazenda, mas por argumentos diferentes dos apresentados aí pelo Dr. Luiz. Então eu quero estudar novamente essas questões, as vistas. Doutora Andrada, desculpa, só para complementar, que eu achei interessante o acórdão 3402-004-287 também. Se o senhor puder estudar também, porque esse foi por unanimidade de votos, né? Vista o conselheiro Andrada. Qual que é o número do acórdão? Desculpa, eu estava falando, mas estava com o microfone desligado. Desculpa, presidente, desculpa, Andrada. É o acórdão 3402-004-287. Aproveito também, doutor presidente. Doutor Andrada, nós tivemos a oportunidade de votar sobre a questão se participa ou não participa de um consórcio, se tem legitimidade no 3301-002, 3301-002-897. O senhor era o presidente e foi um voto do nosso querido Francisco. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Nós saudosa 3301. Obrigado a você. Comecei por essa turma, 3301, minha primeira turma no cargo. Sim. Vista o conselheiro Andrada, após o relator, após o recurso ser conhecido, por maioria de votos, vencidas conselheiras Tatiana e Vanessa, e o relator negar provimento ao recurso. O relator deu provimento ao recurso. O relator deu provimento ao recurso, é isso. O Andrada falou em negar. O relator deu provimento ao recurso. Vamos agora ao item aqui, 108. Doutora Vanessa Marini Tcheconello, recorrente a Raimond do Brasil, interessado em Fazenda. Quem está no apoio agora é o Isaías. Isaías? Sim, presidente. Posso convocar o patrono? Pode convocar o patrono. Ok, um minutinho. A Raymond. Item 108 da pauta. Doutor Milton, parece a Raymond. Seu processo será julgado. Vou botar na pasta agora. Verificar mensagem privada no chat. Item 108 da pauta. Doutor Milton, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Então, vamos aguardar. Doutor Milton, boa tarde. O microfone do senhor está desligado. Boa tarde a todos, senhor presidente, ilustre relatora, representantes dos contribuintes e da Fazenda. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Boa tarde. Então, recorrente a Raymond, ou Raymond, não sei como é que fala, interessado em Fazenda, doutora Vanessa. A senhora pode proceder à leitura do relatório, após teremos sustentação oral e após o voto. Ótimo. Então, o voto já está na pasta. Relatório. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte a Raymond do Brasil,
buscando a reforma do Acórdão 3402.001.696, de 20 de março de 2012, né, que rejeitou a diligência solicitada e negou o provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos. Aqui eu só vou ler a parte da ementa que diz respeito à discussão aqui do recurso especial, né, que o reacondicionamento de produtos importados em embalagens sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, caracteriza acondicionamento para transporte e não configura operação de industrialização. Não resignado com o acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial alegando divergência com relação a 2 pontos. Configuração de industrialização, né, configura a industrialização, o reacondicionamento de produtos importados em embalagens que não contenham propaganda ou valorização do produto, e quanto à nulidade da decisão por não ter sido atendido o pedido de perícia, sob a alegação de que houve erro no preenchimento do CFOP em notas fiscais. Para comprovar o dissento interpretativo, trouxe como paradigmas os acórdãos 3403.00.805 e 3401.002.109, com relação à primeira matéria, e o 104.18.553 e 104.17.249, com relação à segunda matéria. Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, conforme o despacho de 11 de agosto de 2015, que considerou como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente quanto ao reacondicionamento em embalagem sem propaganda ou valorização do produto configurar industrialização. O procedimento parcial foi confirmado em sede de reexame de admissibilidade. De outro lado, a Fazenda Nacional apresenta contrarrazões e postula no mérito a sua negativa de provimento. É a voto. Doutor, tem 15 minutos. Nobres julgadores, a questão central, nuclear deste processo diz respeito, basicamente, a se o contribuinte teria ou não meramente importado determinadas mercadorias e revendido no estado em que as importou, ou se o contribuinte teria realizado 3 hipóteses de industrialização, que foi o acondicionamento, a transformação e a montagem, mas teria cometido um erro nos CFOPs das notas de venda quando realizou essas 3 hipóteses de industrialização. Apenas para contextualizar, no bojo dos autos, fora demonstrado, inclusive eu fiz a questão de juntar, na época do processo físico, que esse processo é bem antigo, eu juntei amostras dos produtos, inclusive os volumes ficaram enormes, né, porque eu juntei as peças que nós montamos, as peças que nós industrializamos, né, eu acabei juntando o produto nos autos. Então, nós demonstramos que o contribuinte errou ao emitir a nota fiscal de venda, colocando um CFOP de revenda, e que aquilo era um mero erro formal. E, para tanto, nós juntamos, no bojo dos autos, todas as notas de aquisição dos insumos, tanto no mercado nacional como importado, para fazer o clipe metálico. Eu juntei as notas das fitas metálicas, que foi submetido à dobra. Em relação à montagem, nós demonstramos que eu importei várias peças e adquiri no mercado várias peças e juntei, formando um outro produto sobre outra NCM. E falei também do acondicionamento, que meu acondicionamento foi de apresentação, porque eu não precisava ter cunho promocional nas embalagens, desde que não servisse de mero transporte e não tivesse peso superior a 20 quilos, por exclusão do artigo 6º do RIP, era embalagem de apresentação. Pois bem, a despeito de não ter sido admitido o recurso na parte do cerceamento de defesa, no que diz respeito à decisão que completamente deixou de lado essas provas, né,
porque em nenhum momento no termo de verificação fiscal, a fiscalização diz que os produtos vendidos com esses CFOPs de revenda eram os mesmos importados, pelo contrário, a fiscalização fala que a contribuinte, inclusive, vendia produtos industrializados por ela. A decisão recorrida passou ao largo dessas provas, de toda a documentação dos insumos adquiridos, do que eu fabriquei, dos estoques, e denegou a perícia. E esse fundamento do cerceamento do direito de defesa por ausência da busca da verdade material, o cerceamento de defesa, não foi aceito o recurso, ficando apenas pelo acondicionamento. Pelo acondicionamento, a situação é mais grave, porque a ilustre relatora da decisão recorrida entende que a minha embalagem, a embalagem do contribuinte não era de apresentação porque ela não tinha cunho promocional, e que como ela foi vendida no varejo, é de se estranhar que um consumidor compre mais de 1.500 clips, né? Há vários erros nessa decisão. Primeiro, que a recorrente não atua no varejo, ela atua no atacado, ela produz autopeça e vende para Fiat, para Ford, por isso que ela vende 1.500 peças. Em nenhum momento a decisão recorrida determinou uma perícia para determinar se a minha embalagem visou acondicionar peso acima de 20 quilos. Como que ela supôs que a minha embalagem era de mero transporte? E também a decisão recorrida nesse ponto diverge de dois processos em que a recorrente figurou sobre a mesma matéria e que restou o entendimento de que para a embalagem ser de apresentação, não é necessário que tenha rótulos de função promocional. Basta que você substitua ela, a embalagem original, outra, e desde que essa embalagem não se destine a mero transporte. E o que é mero transporte? Que tenha peso superior a 20 quilos. Nada disso foi verificado. Inclusive, é estranha o voto da relatora quando diz que é de supor que as embalagens sejam de transporte. Ela está supondo. A decisão está baseada numa mera suposição, divorciada completamente das provas, e diverge de dois processos versando exatamente sobre a mesma matéria, acondicionamento, se era embalagem de apresentação ou de transporte, onde figurou a recorrente, onde restou a recorrente vencedora, demonstrada exatamente aqui. Por isso que esse processo deve ser, a decisão deve ser anulada, para que outra seja proferida, só que desta vez com a devida valoração desses pontos. Vende no varejo? Não, não vendo. A embalagem tem mais de 20 quilos? Sim ou não? Da onde a relatora tirou que a minha embalagem é de transporte por ter mais de 20 quilos? E também, da onde foi tirado que eu atuo no varejo? Não tem qualquer fundamento com a própria norma que rege a matéria. Então, além de estar divorciado das provas, está divorciado também do texto do artigo 6º do regulamento do IPI. Por isso que a decisão é nula nesse sentido, porque divorciada de todos os elementos probantes, ela está apoiada numa mera suposição, e para que essa verdade venha à tona e para que os nobres julgadores tenham condições de julgar com certeza, com a verdade dos fatos, essa decisão precisa ser anulada para que outra seja proferida mediante o cotejo das provas, a realização de uma diligência nos documentos, porque, além disso, certo é que esse recurso só está versando sobre essa parte do acondicionamento, só que ele contamina todo o processo. Por quê? No total da exigência fiscal, não tem uma separação do que é produto acondicionado, na minha linha de defesa, produto transformado, clipe, né? E produto montado. Está tudo dentro do mesmo balaio. Então, se acolhida a questão do acondicionamento, que a decisão anula, então todo o processo
porque tem que ter a devida separação do que é acondicionamento, quais são os valores das operações sobre acondicionamento, na hipótese de vingar o recurso da hora recorrente, ou mesmo na hipótese de ser mantido parcialmente. Do total, o que é acondicionamento, o que é montagem e o que foi transformação. Por isso que todo o processo está contaminado, porque ali dentro nem o fiscal separa, e nem a relatora segrega o que eu transformei e o que eu acondicionei. Está tudo dentro do mesmo contexto. É por isso que esse recurso não merece ser provido para que outra decisão seja proferida, com a devida valoração das provas e com a realização de uma diligência. Essa é a sustentação oral da hora recorrente. Obrigado, doutor. Alguma dúvida? Com a palavra a relatora. Então, vamos ao voto. O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, então, devendo ter prosseguimento na matéria que foi conhecida. No mérito, a empresa A. Raymond do Brasil busca ver reformada a decisão no que tange a caracterização de industrialização pelo reacondicionamento de produtos em embalagens sem propaganda ou valorização do produto. Quanto a esse ponto, o acórdão recorrido negou o provimento ao recurso voluntário com base nos seguintes argumentos. Eu vou rememorar alguns argumentos, porque essa, se não me engano, é uma discussão relativamente nova no nosso colegiado. Então, sobre a reiteração do pedido de realização de perícia para o esclarecimento dos quesitos formulados às folhas tais, julgo despiciendo, tendo em vista que, conforme TVF, as irregularidades objeto da acusação fiscal foram apuradas pelo exame de documentos fiscais fornecidos pela contribuinte e também da saída legal e regular de produtos com suspensão do IPI, sendo impossível a realização de perícia nos mesmos produtos objetos da autuação. Dessa forma, a prova necessária e possível nestes autos só pode ser a documental, e nesse ponto, à vista da alegação de inexatidão na declaração do CFOP, nas notas fiscais, cumpre lembrar o artigo 300, inciso 2, do RIP de 98 e 322, inciso 2 do RIP de 2002, que assim dispõe. Aqui a transcrição dos artigos. Assim sendo, considerando que as notas fiscais de entrada referem-se aos próprios produtos revendidos e dada a impossibilidade de perícia nos produtos movimentados objeto da autuação, deve-se considerar que trata-se de mera revenda dos produtos importados, sem que tenha havido as montagens e transformações alegadas pela recorrente. Permanece, entretanto, a alegação de que o acondicionamento ou reacondicionamento dos produtos ocorreu como embalagem de apresentação e não de mero transporte, tendo em vista que esse ponto pode ser elucidado pelas fotografias anexadas a estes autos, oferecendo-se, pois, contra a prova angariada pelo fisco. Então, esse foi o ponto que subiu. Né? Note-se que o regulamento do IPI, matriz legal no artigo 3º da Lei 4.502, com efeito, não constitua o acondicionamento de apresentação, devendo ser obtido por exclusão do acondicionamento para transporte, conforme dicção do artigo 6º do RIP, né, que assim estabelece. Então, aqui eu transcrevi o artigo 6º, pode estava lá na decisão, né. Há que se verificar, então, se o acondicionamento atende cumulativamente as condições previstas no parágrafo 1º acima transcrito. Nesse aspecto, observe-se que os produtos importados são ensacados e postos em caixas de papelão, com o nome da recorrente, e etiquetas identificadoras do produto, de sua quantidade, do cliente, do fornecedor, etc. Contudo, a mera aposição de etiquetas desse tipo não confere à embalagem a característica de embalagem de apresentação, pois certo é que não há acabamento nem rotulagem de função promocional. Função promocional deve ser associada ao produto e não à empresa, tampouco verifica-se o objetivo de valorização do produto em função da qualidade do material empregado nas embalagens, perfeição do seu acabamento ou de sua qualidade adicional. Quanto à capacidade das embalagens, conquanto não se possa dizer precisamente a quantidade que comumente é vendida no varejo aos consumidores, verifica-se que não é razoável supor, por exemplo, a aquisição de 1.500 clipes metálicos no varejo. Então, ademais, por força do parágrafo 2º do artigo 6º do RIP, não se aplica o inciso 2 aos casos em que a natureza do acondicionamento e as características do rótulo atendam apenas a exigências técnicas ou outras constantes de leis e atos
administrativo, de acordo com a informação são embalados por ela pelas instruções das montoras. Portanto, a natureza do acondicionamento atende às exigências técnicas. Então, aqui eu transcrevi ainda a decisão. Aqui também a relatora traz o artigo 66 da MP 2158 de 35, né, que é a suspensão do IPI, prevista no artigo 5º da Lei 9826, de agosto de 99, aplica-se também às operações de importação dos produtos ali referidos por estabelecimento industrial, fabricante de componentes, sistemas, partes ou peças destinados à montagem dos produtos classificados nas posições 8701, 8705 e 8711 da TIP, né. Então, por isso que a discussão é se esse reacondicionamento seria uma industrialização ou não. Então, agora digo eu, na decisão recorrida, portanto, restou decidido que o contribuinte não efetuou processo de industrialização pelo simples acondicionamento dos produtos e embalagens. Ocorre que, conforme se verifica dos autos, a empresa demonstra que não se trata de mero reacondicionamento, mas sim etapas que se constituem em processo de industrialização, modalidades de transformação e montagem, isso é, efetuou a montagem de conectores com insumos importados e fabricou clipes metálicos com aquisição do insumo, que é a fita de aço. Portanto, os produtos saídos do estabelecimento seriam diferentes dos produtos entrados no seu estabelecimento. Nesse sentido, também é válido trazer a solução de consulta número 10.013, da DIT, da Superintendência Regional da Delegacia da Receita Federal da 10ª Região, que é vinculada, de 2017, que considerou constituir-se em industrialização a colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em substituição da original, salvo quando se destine ao simples transporte do produto, que é o caso do reacondicionamento ou acondicionamento, né. Referida à solução de consulta, encontra-se vinculada à solução de consulta COSIT número 15, de janeiro de 2014, conforme transcrito na fundamentação. Então, a ementa da solução de consulta COSIT, acondicionamento e reacondicionamento, produto importado, colocação de nova embalagem com logomarca. Colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiro, mesmo em substituição da original, salvo quando se destine ao simples transporte do produto, caracteriza industrialização por acondicionamento ou reacondicionamento, que seria aqui, então, no meu entender, o caso dos autos, né. Então, aqui eu transcrevi também a fundamentação dessa solução de consulta COSIT, que traz basicamente os mesmos dispositivos, mas conferindo uma interpretação diferente da relatora do acórdão recorrido, né. Então, no item 6 ali da solução de consulta. Da leitura dos textos legais acima transcritos, depreende-se que nas operações de acondicionamento e recondicionamento, a que se refere o inciso 4 do artigo 4 do RIP, a embalagem a ser aposta ao produto originalmente ou em substituição original deve ter características que valorizem ou promovam os bens nela contidos, forma, cabimento material, possibilidade de uso adicional, rótulos promocionais, diferenciados em relação a outros semelhantes, em relação à mesma, em relação à forma como originalmente eram apresentados. Do contrário, não possuindo embalagem tais atributos, sendo colocados nos produtos por motivos meramente técnicos ou devidos a exigências legais, bem assim, então, somente para facilitar ou possibilitar o manuseio ou transporte, não se configuraria o acondicionamento. A questão do acondicionamento ou reacondicionamento de produtos foi objeto de análise também de vários pareceres normativos da Coordenação Geral do Sistema de Tributação, com a finalidade de esclarecer as dúvidas da interpretação do regulamento do IPI. Então, aqui foram destacados alguns trechos, né. Parecer normativo COSIT 460 de 70, parecer normativo COSIT 520 de 71 e parecer normativo COSIT de 66, número 66. Então, assim, de forma objetiva, torna-se evidente que quaisquer embalagens, desde excluídas de uma das condições a serem cumpridas cumulativamente, deixam de ser de transporte para se enquadrarem como de apresentação, segundo o preceito já mencionado no artigo 2º do RIP. Então, em face do exposto, conclui-se que a colocação de embalagens e produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em substituição da original, salvo quando se destine ao simples transporte do produto, caracteriza industrialização por acondicionamento ou reacondicionamento, de acordo com os artigos 4º, inciso 4º e 6º do RIP. Então, aqui eu estou concluindo que deve ser reformada a decisão recorrida nesse ponto, e se considerando que o reacondicionamento, nesse caso, constitui-se em processo de industrialização, né, devendo ser concedido o benefício da suspensão do IPI. Então, estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte, presidente. É o voto. Doutor Andrada.
Bem, colegas, com a devida vênia, a conselheira Vanessa, doutora Vanessa, e ao patrono do contribuinte, eu tenho um entendimento totalmente oposto. E vou explicar. Eu estou indo aqui no acórdão recorrido, eles considerou as fotografias anexadas a esses autos e transcreveu aqui no acórdão recorrido a base legal do RIP, que trata do que é acondicionamento para transporte, ou seja, embalagem para transporte, e o que é embalagem de apresentação. Então, ele conceitua o que é embalagem de transporte, né? E, por exclusão, o restante é a embalagem de apresentação. Então, o RIP, de maneira muito clara, coloca aqui, para efeitos do inciso 1, embalagem de transporte, o acondicionamento deverá atender cumulativamente as seguintes condições: ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição de seu acabamento ou da sua utilidade adicional. Aí o patrão até tocou nesse assunto, ter capacidade acima de 20 quilos, mas não é só ter capacidade acima de 20 quilos, ter capacidade acima de 20 quilos ou superior àquela em que o produto é comumente vendido no varejo aos consumidores. Então, o pré-requisito de 20 quilos não é absoluto. E não se aplica, parágrafo 2º, não se aplica o disposto nesses dois aos casos em que a natureza do condicionamento das características do rótulo atenda apenas exigências técnicas ou outros constantes de leis administrativos. O acondicionamento do produto ou a sua forma de apresentação será irrelevante com a incidência tal. Aí eu convido os colegas para ir abrir um processo na página 1842. 1842. Tem fotos das embalagens dessas páginas aí, né? 1842 e seguintes. Isso aí, junto com a acusação fiscal e junto com essas fotos, eu não tenho a menor dúvida que isso não se trata de embalagem de apresentação. Então, com a devida vênia, eu abro divergência, presidente, para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Acompanho a divergência, presidente. Doutor Balcia. Apenas uma dúvida, doutora Andrada. O parecer COSIT, perdão, a solução de consulta COSIT número 15, a colocação de embalagens e produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em substituição da original, salvo quando se destina ao simples transporte do produto. O senhor está entendendo que aqui seria o caso apenas para o simples transporte do produto? Entendo que sim, presidente. Entendo que sim. Essas embalagens aí não têm efeito de apresentação, não tem efeito... Assim, a convicção que eu formei da leitura desses elementos aqui é que, de fato, não se trata de embalagem de apresentação. De apresentação. Sim. Com a divergência, senhor presidente. Obrigado, doutor Andrada. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. A questão aqui do FUCRAL, a doutora Vanessa entende que não é apresentação para transporte, né? E o doutor Andrada deixa claro, estou olhando aqui nos autos também, que trata-se de embalagem para transporte, inclusive atendendo aqui a orientação das montadoras. Então, acompanho o relator, presidente. Perdão, a divergência. A divergência. A divergência aberta pelo doutor Andrada. Doutora Érica. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutora Vanessa.
foi o mesmo, presidente, acompanha o voto. Eu estou acompanhando também a divergência do doutor Andrada. Então, proclamando o resultado, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso especial. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, relator designado, doutor Andrada. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Passemos ao próximo item. Vamos agora voltar ao início da pauta da tarde. Agora vai ficar mais ágil, provavelmente. No dia 15 de setembro, 14 horas, item 84. Recorrente, Trent Oil, Brasil. Interessado em Fazenda, doutor Valcir. A palavra ao relator. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em 2014, em face do acórdão 1402-001-485. Perdão, 482, de 2013. A decisão foi assim assentada. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para cancelar a exigência de IRRF nos termos do relatório e voto que passo a integrar o presente julgado. Na emenda, a emenda está aqui, vou passar essa parte. A Fazenda Nacional apresentou embaixo de declaração, alegando que a infração pagamento sem causa fora julgado preclusa pela DRJ Rio de Janeiro, pela falta de impugnação expressa. Os embargos foram admitidos e produziu-se uma nova emenda no acórdão 1402-001-594, que integrou o acórdão 1402-001-482. Ficou assim decidido. Havendo preclusão quanto à impugnação de matéria de fato, tal questão não pode ser levantada em recurso voluntário. Embargos admitidos e acolhidos para excluir da apreciação do acordo embargado da questão relacionada ao imposto de renda retido na fonte, não contestada quando a impugnação. Então, embargos admitidos e providos. Por meio de despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, o presidente da 4ª Câmara da primeira sessão do julgamento deu seguimento parcial ao recurso apenas no que se refere à preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Então, o objeto aqui é apenas nulidade do acórdão recorrido. O contribuinte não agravou tal decisão. Quanto ao conhecimento, posso passar o conhecimento? Pode, direto. A Fazenda Nacional pede um conhecimento pelas seguintes razões. Na presente hipótese, os embargos declaratórios foram analisados e acolhidos à luz do caso concreto. Não se mostra possível, portanto, estabelecer similitude fática entre o acordo recorrido e os acordos paradigmas, uma vez que a necessidade ou não da impugnação aos embargos declaratórios é necessariamente veiculada a uma situação fática versada em cada processo. Em outras palavras, os embargos de declaração são julgados em função de um contexto fático específico, determinado por um arcabouço probatório singular, que é definido e enfrentado em cada processo pelos julgadores. Não se mostra possível, portanto, estabelecer parâmetro de comparação para fins de cotejo jurisprudencial, uma vez que situações fáticas distintas não podem configurar divergência jurídica para fim de cabimento do recurso especial. Por esse motivo, o recurso especial não deve ser conhecido. Digo eu, com a devida vênia, entende-se não assistir razão à Fazenda Nacional. Cita-se o trecho do despacho de admissibilidade, que muito bem pontuou a questão da divergência entre o acordo recorrido e o acordo paradigma. Daí a parte que foi admitida, aqui é a parte 3, nulidade do acordo de embargos, acordo recorrido a preliminar. Argumenta, então, que deve ser declarado nulo, uma vez que deu provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes, sem que fosse intimada antes para contrarrazoar as razões da Fazenda Nacional nos embargos que nitidamente buscavam efeitos infringentes e do despacho que admitiu o seguimento aos embargos.
que o acordo de embargos é nulo. Vou passar essa parte. E depois, já na página seguinte, passo a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Falta de intimação da recorrente para apresentação de contrarrazões quanto aos embargos de declaração apresentados pela Autoridade Nacional. Daí, então, aqui, no caso de plano salto aos olhos, compulsando aos autos, que o acordo recorrido deu entendimento jurídico diverso do paradigma indicado no acordo número 1401-001-263, pois há similitude fática entre o acordo embargado e esse paradigma indicado, ou seja, ausência de intimação da parte adversa quanto aos embargos de declaração interpostos que buscavam claramente dar efeitos infringentes. E assim continua a fundamentação. Entretanto, na parte em destaque, compulsão dos autos, constata que a recorrente não for intimada desses embargos da Fazenda Nacional que buscavam nitidamente efeitos infringentes e também não foi intimada do despacho que admitiu o segmento desses embargos que buscam claramente efeitos infringentes. Então, eu concluo pelo conhecimento, por entender que existe a divergência interpretativa. Posso passar ao mérito? Pode. O mérito é a questão de admitida ciência e nulidade da decisão recorrida em sede de embargos pela falta de intimação do contribuinte dos embargos apresentados pela Fazenda Nacional. Entende-se assistir razão ao contribuinte que visse que os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, e mesmo que assim não fosse, no meu entendimento, deveria ter sido oportunizado a parte ciência, para que assim, se assim o desejasse, pudesse apresentar contrarrazões aos embargos. Por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de intimação, bem como o possível cesseamento do direito de defesa, daí decorrente, vota-se por dar provimento ao recurso especial do contribuinte para anular o acórdão 1402-001-594, de 11 de março de 2014, devendo os autos regressar à turma CO para que a parte seja intimada dos embargos da Fazenda Nacional com posterior julgamento dos embargos. Foi a solução que eu encontrei. Doutor Andrada. De fato, eu acho que, bom, eu é certeza, é a primeira vez que eu vou enfrentar essa matéria. Mas assim, não existe previsão regimental para se intimar a parte de embargos propostos pela outra parte. Eu acho que essa falta de previsão regimental é justamente porque os embargos visam somente corrigir omissões, contradições, etc., do acordo embargado. E quando do julgamento do acordo de embargos, necessariamente foi publicada a pauta de julgamento, né, dando ciência a todos do que iriam ser julgados os embargos de declaração propostos pela Fazenda Nacional. É uma primeira vez que eu julgo essa matéria, mas eu acho que estou convicto de que seria o caso de negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Porque, por essas duas razões, que não tem previsão regimental para intimar as partes dos embargos opostos, e a publicação da pauta de julgamento não deixa de ser uma publicação do julgamento dos embargos existentes no processo. Então, com essas simples considerações, sem aprofundamento, eu acho que, com a devida venda, doutor Rossi, eu acho que é o caso de negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Eu pensei sobre essa questão de não previsão no regimento, mas por se tratar, no meu entendimento, de ordem pública, essa matéria, e mesmo que não conste do regimento, acho que você tomar ciência dos embargos, porque eles podem ter ou não efeitos infringentes, me levou a essa decisão. Eu entendo seu ponto de vista, doutor Andrada, mas eu acho que eu mantenho minha posição por questões de ampla defesa mesmo. Eu sei que foi publicado, que
que iria ser julgado os embargos, né, mas não foi oportunizado, digamos assim, ao contribuinte, ou à Fazenda Nacional, independentemente, de fazer um arrazoado, né, umas contras-razões aos embargos, né. Só uma observação, não contestando nada que o Dr. Valci falou, mas o efeito prático desse julgamento, eu não sei se tem muito julgamento nesse sentido, mas praticamente seriam nulos 99% dos processos do CARF, né, porque não se intima a parte dos embargos, ou posso estar equivocado. Mas é só para acrescentar essa problemática aí. Doutora Tatiana. Só está com o microfone desligado. Desculpa, presidente. Eu estava vendo, tem uma turma hoje na área do CARF, não sei se é da Thaís ou não, que eles estão dando ciência, assim, dos embargos, né? Por conta do Código de Processo Civil, né, que lá tem a parte para dar ciência para apresentar alguma manifestação, né? Então, eles estão aplicando subsidiariamente, acho que o artigo 15 ou 5º do Código de Processo Civil, né, que se aplica subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Eu acho que foi um bom caminho, apesar de eu nunca ter julgado, assim, esse tema, e por conta do Código de Processo Civil, que eu aplico subsidiariamente, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, preliminarmente, cabe colocar de forma taxativa que não há previsão regimental para a ciência do despacho que admitiu embargos à parte adversa. Portanto, por ter sido observada a legislação de regência, não há que se falar em nulidade de decisão. Em reforço, aprofundando a análise, cabe verificar a razão. Eu escrevi isso enquanto o doutor Valcir e o doutor Andrada discutiam a questão. Em reforço, aprofundando a análise, cabe verificar a razão para não estar prevista a intimação da parte adversa para manifestação quanto ao embargo admitido pela presidência da turma antes de sua apresentação pelo colegiado. Bom, os embargos não são um pedido de revisão Perdão, caiu aqui meu sistema. Os embargos não são um pedido de revisão da decisão recorrida, mas tão somente o pedido de retificação de um vício eventualmente existente nessa decisão, que, caso não estivesse presente, levaria a decisão justamente à situação buscada pelo embargante, qual seja, estar livre de vício. Portanto, na ausência do vício, caso o relator não tivesse se equivocado por omissão, contradição ou obscuridade, não haveria possibilidade de a outra parte se manifestar. Isso já estaria no âmbito da própria decisão. Por outro lado, após a decisão integrativa em embargos, abre-se sim prazo para outra parte embargar as decisões integradas, o que garante o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, o regimento se fecha num sistema orgânico e coerente. Por essas considerações, presidente, eu acompanho a divergência. É muito diferente um recurso em que eu peço para que se reveja o mérito, seja ele, é um recurso que eu estou pedindo para que seja julgado de maneira diferente. No embargo, eu não peço que seja julgado de maneira diferente. Eu peço que seja retirado um vício que jamais deveria ter estado lá. Portanto,
Na verdade, é tudo uma única decisão, que depois será embargada pela outra parte. Não dá para, no meio, a gente ficar separando. Tanto é assim que são legitimados a embargar pessoas que não são as partes. Perdão, eu tenho que escrever isso. Tanto é assim que são legitimadas a embargar. Tem um voto vencedor já. Eu imaginava alguma coisa. Vou fazer declaração de voto se ficar vencido. Que não são as partes. Assim, não faria sentido. Não faria sentido manifestação de todas essas pessoas legitimadas. Então, veja, as partes podem opor recurso, voluntário, especial, mas eu, como conselheiro, posso embargar. Aí eu pergunto a vocês, será que se eu embargar uma decisão da nossa turma, eu não teria que abrir para manifestação dos demais conselheiros? Ficaria ilógico, portanto, o regimento se fecha. São essas as considerações que eu tenho a colocar, presidente. Presidente, posso falar? Rapidinho. Sim, o doutor Tatiana pediu a palavra. Não, é que só para complementar, agora eu acho que, doutor Valcir, não sei se o senhor vai querer complementar o seu voto, eles citam sempre o artigo 1023, né, parágrafo 2º, que também traz essa ideia, né, que o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, é esse dispositivo aqui do CPC. E também o artigo 15 do CPC, que fala que, na ausência de normas que regulem os processos administrativos, as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Tá? Obrigada, presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Luiz, encerrou o voto? Sim, presidente, eu acompanhei a divergência aberta pelo doutor Andrada, fiz apenas algumas considerações em adendo. Pertinente. Eu estou penalizado, o doutor Andrada está fazendo muito voto vencedor, eu tentei ajudar. Doutor Jorge. Presidente, acompanha a divergência, não tem exigência no rito de 70235, que não se assemelha em tudo ao processo civil, porque aqui não tem um juiz, uma parte não integrante da lide. Então, com essas razões, também as razões aditivadas pelo doutor Luiz, com a devida veia do doutor Valcir, eu acompanho a divergência. Doutora Érica. Eu acompanho o doutor Valcir. Doutora Vanessa. Eu entendi a preocupação do doutor Valcir no voto, que é de garantir o amplo contraditório no processo, né? Mas eu concordo com as razões expostas pelo doutor Andrade e o doutor Luiz. Não, nós não temos essa previsão regimental e posteriormente o contribuinte vai ser intimado do acórdão de embargos, podendo ali embargar ou se manifestar. Então, assim, frente a esses argumentos, eu acompanho a divergência, presidente. Doutor Valcir, tem algumas dúvidas aqui ainda. Primeiramente, que a gente sabe que os embargos não são regulados pelo PAF, né? Uhum. O PAF não tem embargos, a gente tem esse regulamento somente em regimento, portaria, que realmente é omisso em relação a isso. Mas, quando o doutor Valcir coloca aqui, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração
nitidamente buscando efeitos infringentes. Consigo localizar, doutor Valci? Nós vejamos aí. E o acordo de embargos acolheu os embargos, pois deu efeitos infringentes ao reformar o acordo de recurso. Foi esse acórdão que não foi dado ciência? Foi. A minha dúvida é essa, não foi esse acordo que foi dado ciência? Não, o que não foi dado ciência foi da admissibilidade. É de iniciado em embargos, Exatamente. Eu vou corrigir aqui. Exatamente. Tá. Se fosse o acordo, teria que dar ciência, não tem dúvida. Então, aí eu concordaria. O que não foi dado ciência foi do despacho do presidente da turma que admitiu esses embargos, que depois de terem sido julgados, foi dado ciência de tudo para o contribuinte e ele podia ter embargado. Exatamente. É isso que eu estou lendo o voto aqui, estou achando Já corrigi. A questão admitida sim-se a nulidade de decisão recorrida em sede de embargos pela falta de intimação do contribuinte da admissibilidade dos embargos apresentados pela Assembleia Nacional. Tá, essa é uma dúvida que eu tinha aqui no voto. Praticamente era essa a única dúvida que eu tinha. Eu já fiz 300, 400, 500 espaços de admissibilidade aqui, nunca dei ciência. Vai direto para votação. Se eu tivesse que anular esses 500 espaços que eu já assinei aqui. Então, não é que não há regra na portaria. A portaria fala: negado os embargos, prosseguirá para sorteio na turma. Eu compreendo, mas, por exemplo, sobre a questão do despacho de exame de admissibilidade de recurso especial. Vamos supor que foi negado o segmento ou um segmento parcial. A gente dá ciência para a Fazenda Nacional, dá ciência para o contribuinte dessa admissibilidade parcial ou negativa, e eles agravam. Então, é nesse sentido que eu entendo o direito de ampla defesa. Quando se admite embargos ou se admite recurso especial, parcialmente, ou se nega segmento de recurso especial, a gente dá ciência para que possa interpor agravo, né? Sim, que existe um recurso pendente, ou próprio para isso, que é o agravo. No caso do embargo, não existe um recurso previsto contra negativas de embargo. Sim. Tudo isso que eu falar? Não, é só para colocar, eu achei muito interessante a linha de raciocínio do Dr. Valci, porque ele deu uma linha de raciocínio de isonomia, que seria tratamento equivalente às situações equivalentes. Eu só quero pontuar uma questão para a gente ficar para o futuro, Dr. Valci, se o senhor me permite. No caso do recurso especial, o que se está pedindo é que se mude o critério de julgamento de uma lide. No caso do embargo, não é isso. Está apenas se pedindo que retire-se daquela decisão um vício. Tanto é assim que o recurso vai para a instância superior àquela que emitiu a decisão. Porque ela pode alterar. Agora, o embargo ele volta para a mesma autoridade que proferiu a decisão, porque, em verdade, é a mesma decisão. Não se muda a decisão. São situações ontologicamente diferentes. Acórdão embargado e acórdão integrativo embargo são uma única decisão do ponto de vista essencial. E você não pode quebrar essa decisão em duas, porque ela é uma decisão integrativa. A manifestação no meio não caberia aí, porque não há um contraditório quanto a uma única decisão durante o período em que ela está sendo emitida. É só isso para a gente pensar. São situações ontologicamente diferentes. Excelente. Exato. E a última observação que eu tinha é quando a doutora Tatiana falou que o CPC prevê ciência de embargo, sim, porque lá tem agravo contra a decisão de embargos. Então, como lá no processo civil, eu tenho que estudar um pouco mais esse processo civil, ainda mais quando lá no CPC você tem um recurso para embargo, que é um agravo se for nos tribunais, né? Ou então lá fala de juiz. O juiz tem poder de decisão monocrático e tem recurso contra essa decisão.
no nosso caso, não tem recurso contra essa decisão. Eu acho que por isso não é necessária ciência. Porque não há o que o contribuinte fazer. Ele vai falar o quê? Ah, não concordo com o embargo, mas aí não tem recurso para isso previsto no regimento. Eu acho que essa diferença é essencial do CPC. Lá existir um recurso específico para a negativa de embargos, e no nosso caso não haver um recurso específico para a negativa de embargos. Depois desses pontos todos, estou votando com a divergência aberta para o doutor Andrada. Então, o resultado vai ficar pelo voto de qualidade. Não? Não. Maioria, presidente. Ah, não. Maioria. A Vanessa votou com a gente. Uhum. Então, por maioria de votos, deu-se... Peraí, cadê o resultado do Valcir aqui? Errou-se. Cadê aqui no final? Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso interposto pelo contribuinte. Para negar provimento. Aqui no mérito do doutor Valcir aqui também não está... Chegou a dar o resultado também. Então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros Valcir, relator, Tatiana e Érica. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Agora sim, ele vai poder fazer um recurso especial e vai poder trazer todas as questões. Então, o doutor Luiz já estava escrevendo. Na verdade, eu entendi que se aplica a inteligência desse dispositivo, mas, assim, é um bom ponto, acho que, para se pensar, viu, presidente? Eu vou dar uma pensada. Sim, coisa bem diferente. Eu também tenho dúvidas. Neste caso presente, eu entendi que o melhor, para não ter cerceamento de defesa, se adotar essa posição. Mas eu vou pensar também melhor no futuro. Sim. A gente vê muito recurso de embargo aqui, mas a gente tem um despacho padrão aqui. Não cabe recurso, é definitivo. Esse aqui veio como recurso especial. Sim. Veio como preliminar de recurso especial, sabe, pelo que eu estou vendo aqui. Muito estranho. É muito estranho isso aí, eu nunca tinha visto também. Sim, sim. Mas é um ponto a se pensar, né? Acho que é um caso interessante aí. Eu nunca tinha visto recurso especial contra não intimação de embargo. Primeira vez. Mas foi boa discussão. Muito boa. Parabéns à turma aí. Muito interessante. Então, passado esse processo, vamos ao item 85, também doutor Valcir, recorrente Fazenda, interessado industrial Porto Rico. Vou falar para o relator. Obrigado, senhor presidente. Recurso especial da Fazenda Nacional, em face do acórdão 106.16.841, de 23 de abril de 2008, proferido pelo primeiro Conselho de Contribuintes da Sexta Câmara, que por maioria de votos deu provimento ao recurso voluntário. Aqui cito a emenda, e a deliberação foi no seguinte sentido: acordaram os membros da Sexta Câmara, por maioria de votos, afastar a decadência do direito de pedir da recorrente, e determinar o retorno dos autos da DRF de origem para exames e demais questões. O recurso especial do contribuinte foi admitido por intermédio do despacho número tal, em 2008, firmado pelo presidente do primeiro Conselho de Contribuintes da Sexta Câmara. É o relatório. Quanto ao conhecimento, cita-se trecho do despacho de exames de admissibilidade de recurso especial, que bem expressa a não existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma 302.35.782. Destarte a conclusão de que os acordos em confronto, recorrido e paradigma versam sobre situações diversas, hipótese em que não se considera comprovada divergência, visto que, tratando-se de recurso especial de divergência, o dissídio só se caracteriza quando, em situação idêntica do acordo recorrido, verifica-se a adoção de solução diversa. Não comprovado o dissídio jurisprudencial, deixou a recorrente atender ao requisito de admissibilidade do recurso especial pelo permissivo regimental, inciso 2º do artigo 7º do regimento interno. Todavia, intenta a Fazenda Nacional reformar o julgado, agora com fundamento no artigo 7º, inciso 1º do regimento interno, alegando vulneração dos artigos 3º, 97, inciso 1º, 168,
1º, 165 do CTN e artigo 150 da Constituição Federal. Com efeito, a argumentação contida no recurso especial conduz à conclusão de que o referido artigo 168 do CTN poderia, em tese, ter sido contrariado. Com isso, por contrariedade à lei, vota-se por conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Posso continuar? Pode direto. A questão de mérito se inicia o termo inicial para a contagem de prazo decadencial para pedido de restituição de indébitos. A Fazenda Nacional sustenta que o contribuinte pleiteou a devolução do tributo após o recurso do prazo fixado no 168 e 165, CTN. No acórdão 11.15.669 de 2006, a DRJ entendeu que o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive o repósito de pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso de prazo de 5 anos. Da mesma forma, no voto vencido, entendeu-se que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial dos pedidos de restituição de indébitos deverá ser a data do pagamento indevido. Dessa forma, salienta-se que o contribuinte formalizou em 18 de maio de 99 o pedido de restituição relativo ao imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, sendo que os créditos se referem a pagamentos realizados nos anos calendário 89 e 92. Já no voto vencedor, entendeu-se que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de pleitar a restituição do tributo pago indevidamente inicia-se com a publicação da Resolução 82 do Senado Federal, que confere efeito erga omnes à decisão proferida pelo STF, ou seja, 19 de novembro de 96. Assim, o pedido de restituição não estaria atingido pela decadência. A matéria já foi sumulada da seguinte forma: súmula CARC 91, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se ao prazo prescricional de 10 anos, contado do fato gerador. Como o pedido de restituição foi pleiteado em data anterior a 9 de junho de 2005, requereu em 18 de maio de 99 o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador, afastando-se assim a decadência do direito de pleitear a restituição até o limite de 18 de maio de 89. Portanto, vota-se por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Vota-se por conhecer e por negar provimento. Doutor Andrada. Presidente, uma questão de fato, posso? Sim. Fazer a pergunta? Está em discussão? Doutor Valci, pelo que eu notei aqui, um dos pagamentos é de abril de 89. E se eu fizer 5 mais 5, termina a minha decadência ou prescrição, como preferirem, né, em 18 de 5 de 89. Então, nem todos os pagamentos seriam tempestivos, teriam alguns atingidos pela decadência e outros não. Salvo o melhor juízo, pergunto se o senhor não gostaria de considerar a possibilidade de dar provimento em parte para reconhecer a decadência ou prescrição, como o senhor preferir, para fatos geradores anteriores a 18 de 5 de 1989, mantendo a decisão recorrida para os demais fatos geradores. Concordo. Eu queria falar sobre isso aí. Eu só precisaria que repetisse para mim a sugestão de redação, doutor Luiz Eduardo. Sim, estamos em debate. Mas antes de sugerir a redação, eu gostaria de falar sobre essa questão. Doutor Andrade com a palavra. Porque o saldo a restituir dele, pelo que eu entendi, trata-se de imposto retido na fonte a maior depois de apurado o lucro real anual. É isso que eu estou entendendo. Ou seja, o imposto só passa a ser restituível depois de fechado o ano. Né, que o mais antigo realmente é o ano calendário de 89. Aí eu tenho dúvida se aplicava o que o doutor Luiz falou, eu não tenho certeza, mas assim, eu estava olhando isso, porque se for um imposto de renda retido na fonte relativo à apuração anual do imposto, ele só torna restituível depois que se gerou no ano subsequente. Doutor, eu estava errado.
Mas assim... Dar uma olhada nos autos. Só um minuto, eu estou abrindo o volume 1. O despacho desse... Não é nada disso. Não é nada disso. Isso não é uma antecipação do devido no final do ano. Isso trata-se do famoso ILL, do antigo ILL, que foi considerado inconstitucional. Eu estou lendo aqui a página, folha número... Perdão. 116. Não, folha 2. Ah, tá. Na 116 está o despacho da Maceió. Motivo do pedido. Pagamento indevido em face da inconstitucionalidade parcial do artigo 35 da Lei 7713, declarada pelo Senado Federal através da resolução tal, cuja restituição ora se requer. Aí, o que está acontecendo é que a empresa recolheu na fonte o valor do lucro, um valor de imposto sobre o lucro devido ao sócio. É isso. E ela está dizendo, eu não tinha que reter nada disso, devolve para o meu patrimônio que eu vou dar para ele isso. Isso não é uma antecipação do devido pela empresa. Na verdade, ela recolheu, mas quem sofre o ônus disso é o beneficiário. Ela só está dizendo que recolheu errado. Então, eu mantenho o que falei antes, doutor. De acordo, presidente. Eu vi aqui a decisão, realmente é isso aí. Não é imposto de renda da apuração anual. Desculpa, então, assim, houve recolhimento, mas como responsável tributário, é isso, né? Exatamente. Isso não tem votação, né? Fonte definitivo, ela está dizendo, olha, eu recolhi uma coisa que eu não devia. Por isso que o senhor entende que seria parcialmente, né? Não. Parcialmente, porque cada fato gerador é cada recolhimento, exato. A questão, gente, o doutor Luiz manifestou, mas aí o doutor Luiz manifestou, está em debate, mas o doutor Andrade não votou ainda. Não, desculpa, presidente, eu pedi para debater antes da... Isso, não, é só para entender o racional. Não, Luiz, está correto. Eu falei, vamos debater. Eu estou querendo esclarecer o seguinte... O Andrade não votou ainda, que o que eu estou querendo começou a votação ainda. Mas pode, essa questão que o doutor Luiz levantou sobre o ônus do tributo, ela vai ser debatida ainda, porque o acordo recorrido deu provimento para afastar a decadência ou a prescrição do direito de restituição e devolveu para a unidade de origem para analisar o mérito. Então, essa é outra questão de quem arcou com ônus, etc., vai ser ainda decidido nesse processo. Então, nós estamos discutindo somente prescrição, ou decadência. 510, Não é aquela questão que a súmula CARF que o Valcir citou no voto resolve, que era os 5 anos ou da data da resolução, Só que no caso etc., da que aí provimento considerou parcial.
É a aplicação. Eu não entendi o provimento parcial. Não, porque tem um período decaído mesmo. Não é da Fazenda Nacional. O recurso Então, é da Fazenda. Ah, sim. Isso, dá provimento parcial para considerar decaído ou prescrito aquele período que o Dr. Luiz falou, recolhido antes dos 10 anos. É isso. Que o pedido foi em 99, né? E tem... como se fosse... São meses, então. Vai ser alguns meses ali. Exatamente. 2 meses. Como a gente faz sempre, a gente faz Agora sempre essa eu conta. A gente sempre pega a data do protocolo, aumenta 10 anos e vê se foi depois ou antes. Isso que eu pedi, porque talvez o Dr. Valcir queira retificar ou alterar o voto. Então, eu estou propondo que ele dê provimento parcial para reconhecer a decadência para fatos geradores anteriores a 18 de maio de 1989, mantendo a decisão recorrida para os demais fatos geradores. Só isso. Eu acho interessante, para não correr risco de erro, citar que o processo tem que voltar à DRF de origem conforme decidido no acordo recorrido. Tá bom, por isso eu falei, mantendo a decisão recorrida, mas aí é uma questão de relação. Perfeito. Portanto, vota-se por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e por dar provimento parcial para reconhecer a decadência dos fatos geradores anteriores a 18 de maio de 1989. Acrescentaria que tem que retornar, doutor Andrade? Mantendo a decisão recorrida para os demais fatos geradores. Ou... Tá bom. Essa redação tá boa, mantendo a decisão recorrida, tá bom. Porque ele vai ter que olhar a decisão recorrida para ver o que aconteceu. Que pede para retornar. Perfeito. Então, doutor Valcir, como ficou o voto? Como o pedido de restituição foi pleiteado em data anterior a 9 de junho de 2005, requereu em 18 de maio de 99, o prazo prescricional é de 10 anos contado do fato gerador. Portanto, vota-se por conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e por dar provimento parcial para reconhecer a decadência dos fatos geradores anteriores a 18 de maio de 1989, mantendo a decisão recorrida para os demais fatos geradores. Perfeito. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial interposto pela Fazenda. Aí o resto do texto é que o doutor Valcir falou, né? Uhum. Repete, doutor Valcir, tem como repetir? Sim. Como está escrito aqui, eu não consigo ler. E dar provimento parcial para reconhecer a decadência dos fatos geradores anteriores a 18 de maio de 1989, mantendo a decisão recorrida para os demais fatos geradores. Perfeito? Peguei aqui já. Muito obrigado, doutor Andrade, doutor Luiz Eduardo. Obrigado. Doutor Luiz, quando eu falei que o Andrade não tinha votado, eu não falei hora nenhuma em tentar cessar o debate. É porque estava tendo um debate, aí a pessoa começou a votar. Não, senhor. Aí a Tatiana votou, a Andrada que votou. Eu falei, não, vamos organizar aqui, que está sendo gravado, quem for ouvir vai ficar louco. Desculpa, presidente, eu só queria entender o racional do tamanho. Muito obrigado, doutor Luiz, aí, que realmente esclareceu aí o que estava faltando. Então, assim, a gente encerrou o item 85. O item 86 já foi, 87 já foi, 88 já foi. Doutor Andrade, item 89.
Tem um intervalo de 15 minutos, são 16h05. Esse aqui eu acho que é rápido. Acho. É matéria conhecida. Eu acho que é melhor a gente fazer o intervalo. Doutora Vanessa. A pedido da doutora Vanessa, então, intervalo de 15 minutos. Ok. Vou encerrar a gravação aqui dessa parte. Obrigada, gente.